Olá, você irá assistir a mais um episódio da série Suplementos de Geometria Analítica, SGA. Neste episódio eu vou resolver este problema. Encontre um vetor V de coordenadas x, y e z que seja ao mesmo tempo ortogonal aos vetores V1, menos 3, 2, menos 4 e V2, 1, menos 1 e 3 e que o módulo de V seja igual a 3. Bem, eu sou o professor Carlos Sopelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos iniciar. Solução. Primeiro, nós vamos encontrar um vetor W de coordenadas x, y e z que seja ortogonal a V1 e V2. Então, o W ele vai ser igual a quem? O produto vetorial do vetor V1 e V2. Então, aqui está o vetor W. Como é que eu calculo esse produto vetorial? É um determinante simbólico de ordem 3 por 3, onde eu tenho na primeira linha vetores I, J e K, que são os vetores da base canônica. Na segunda linha, as coordenadas do vetor V1, menos 3, 2, menos 4. E na terceira linha, as coordenadas do vetor V2, 1, menos 1 e 3. Aí eu vou ter que calcular o x desse vetor. O x desse vetor, ele é obtido da seguinte forma. Eu elimino a primeira linha desse vetor, dessa determinante, e a primeira coluna vão sobrar o 2, o menos 4, o menos 1 e o 3. Aqui eles. E eu formo um determinante de ordem 2 por 2. Eu vou calcular esse determinante. Aqui eu tenho o 2 e o 3, que é a diagonal principal, e aqui eu tenho o menos 4 e o menos 1, que é a diagonal secundária. Eu multiplico os elementos da diagonal principal, 2 vezes 3, multiplico os elementos da diagonal secundária, menos 4 vezes menos 1. Pego os elementos da diagonal principal que foram multiplicados, que deu 6, e subtrai dos elementos da diagonal secundária que foi multiplicado, que deu menos 4. Então 6 menos 4, 2, que deu 4 aliás. 6 menos 4, 2. Então achei já o x do vetor. O y, eu elimino a primeira linha e a segunda coluna. Sobra o menos 3, o menos 4, o 1 e o 3. Menos 3, menos 4 e 1 e o 3. Calculo um determinante também de ordem 2 por 2, só que aqui eu tenho que trocar o sinal do valor do y. Então eu estou colocando o sinalzinho de menos aqui na frente. Então, menos 3 que multiplica 3, menos 1 que multiplica menos 4. Menos, esse sinal estou repetindo, menos 3 vezes 3, menos 9. Menos e menos aqui dá mais 1 vezes 4, 4. Menos 9 mais 4, menos 5. Com esse menos aqui vai dar 5 para o y. E o z? Elimina a primeira linha e a terceira coluna. Sobra menos 3 e 2 e 1 e menos 1. Menos 3, 2 e 1. Calculo novamente um determinante de ordem 2 por 2. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Menos 1 vezes 2. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Aqui eu tenho o valor do z. Então o W tem coordenadas 2, 5 e 1. Só que nós queremos o vetor V que o módulo dele seja igual a 3. Então tem que calcular o módulo do vetor W. Como é que se calcula o módulo do vetor W? Raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. 2, 5 e 1. 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. E 1 ao quadrado, 1. 25 mais 1, 26. Mais 4, 30. Então o módulo de W é igual a 30. Não é o nosso vetor ainda. Então o que nós temos que fazer? Encontrar um vetor unitário e depois multiplicar esse vetor unitário por 3. Bem, continuando. Aqui eu tenho o vetor W, 2, 5 e 1. O módulo dele é raiz quadrada de 30. Então agora nós vamos ter que encontrar um vetor unitário U, de coordenadas x, y, z, do vetor W, que é dado por U é igual a 1 sobre o módulo de W que multiplica o W. Então U vai ser igual a quem? 1 dividido por raiz quadrada de 30 que multiplica o W, que é 2, 5 e 1. Logo, o vetor V ele será igual a 3 vezes o vetor unitário. Então, 3 vezes 1 sobre raiz quadrada de 30, que multiplica 2, 5 e 1. Então, eu posso pegar esse 3 aqui, sobre raiz quadrada de 30, e multiplicar cada uma dessas componentes do vetor aqui, desse vetor aqui, o W. Então, logo, o nosso vetor V será 6 sobre raiz quadrada de 30, 15 sobre raiz quadrada de 30 e 3 sobre raiz quadrada de 30. E assim encerramos mais um episódio da nossa série SGA. E você que ainda não está inscrito no meu canal, clique nesse botão aqui à sua direita, faça inscrição. Aqui em cima à direita, no Cards, você vai encontrar uma playlist de cálculo. Vai lá e assista, bem legal. Aqui do lado esquerdo, na parte de cima, você vai encontrar o último episódio da nossa série e na parte de baixo você tem a playlist completa. Então, nos vemos no próximo episódio, que já será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Sopelato.